oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seghessi e no dia de hoje nós vamos estudar o tema Vivamos segundo os princípios do relógio de sol. Aliás, para estudar esse tema, nós vamos utilizar o volume 7 da coleção A Verdade da Vida. Esse volume 7 já foi introduzido numa transmissão anterior pelo preletor Milton Suga. É o volume que trata sobre vida cotidiana. A Verdade da Vida é uma coleção de 40 volumes, como vocês podem ver aqui atrás. A cada um ou dois volumes, o autor, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, trata sobre um determinado assunto. E nesse volume 7, ele fala sobre vida cotidiana, ou seja, como viver a vida cotidiana de uma forma mais alegre, mais leve, mais feliz, mais autêntica, mais real, tá? Então, é um livro que vale muito a pena. Se você tiver esse livro em casa, então tire da prateleira e comece a estudar. Pode começar hoje conosco. Se você ainda não tem, visite a nossa livraria virtual através do endereço livrariasni.org.br. Coloque no carrinho, então, esse volume 7, A Verdade da Vida, Vida Cotidiana. Coloca no carrinho, vai chegar aí na porta da sua casa. Deixa eu aproveitar já e convidar você, caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, por favor, clique no botão inscrever-se aqui embaixo, esteja sempre conosco, aliás, ative, clique aí no sininho, ative as notificações para que você seja informado sempre que a Seichonoye publicar um novo conteúdo nesse canal. E se você puder nos ajudar, por favor, curta esse vídeo, compartilhe o link com um amigo, um conhecido. Para quem você achar que vale a pena essa mensagem de hoje, por favor, compartilhe. Isso nos ajuda bastante, ajuda essa boa mensagem da Seichonoye a ser amplamente divulgada. Como eu disse que a gente vai estudar sobre como viver os princípios do relógio de sol, eu vou mostrar então o que é um relógio de sol. Vou mostrar que está na capa desse outro livro aqui da Seichonoye chamado Diário do Relógio de Sol, de autoria da professora Junko Taniguchi. Esse é um livro em que a gente pode registrar, deixa eu abrir aqui numa página para ver se tem aqui algum registro, né, que dê para mostrar para vocês. Ó, por exemplo, aqui tem um registro, né, o meu registro de um diário. Eu gosto de coisa colorida, viu, gente? Mas você pode registrar tudo de uma cor só. Se você quiser, você pode desenhar. Ó, eu não sou muito boa em desenho ainda, mas eu tento, né? Então, eu gosto de colocar aqui. Aqui a gente coloca a data, qual é o dia da semana, como estava o tempo, se estava agradável, se estava frio, se estava calor. Se quiser colocar os graus, pode colocar. Aqui você pode registrar a agenda, pode registrar as suas realizações do dia, as boas ações e tudo mais, tá? Esse aqui é um diário, depois eu vou explicar mais um pouquinho sobre ele. E na capa desse diário, tem aqui, ó, a imagem de um relógio de sol, que é o que eu vou explicar o que é agora, tá? O relógio de sol é composto basicamente de um pino perpendicular
e de um disco com números dispostos ao redor desse pino, tá? Esse relógio de sol, ele pode estar no chão ou pode ser relógio de sol de parede também. Os números são dispostos de uma determinada forma, e até a haste mesmo, ela é disposta de uma determinada forma, né, assim, em acordo com os pontos cardeais, de maneira que quando o sol incide sobre essa haste, ele projeta uma sombra. Se vocês observarem bem, ó, aqui tem uma sombra, a sombra dessa haste aqui, tá? Ela se projeta marcando a hora aqui, ó, nesse disco que está ao redor. Naturalmente, né? Então, a luz do sol incide sobre o pino e a sombra do pino é que marca a hora nesse relógio. Naturalmente, se precisa da luz de sol, da luz do sol, então ele não funciona quando tá tudo escuro. Por isso que se chama relógio de sol, tá? E aí, o professor Masaharu Taniguchi, aqui no volume 7, já explicado o que é um relógio de sol, ele nos fala sobre viver de acordo com essa maneira de registrar as coisas. Tanto é que muitos dos relógios de sol espalhados pelo mundo costumam trazer uma inscrição que diz: eu registro apenas as horas em que o sol brilha. Porque de fato é verdade, o relógio só funciona quando o sol está no alto, né? Quando o sol nasce. A partir do momento em que o sol nasce, é que ele começa a conseguir registrar as horas nesse relógio. E aí o Sagrado Mestre escreve o seguinte aqui, ó, no volume 7, página 42. O ser humano também pode registrar apenas as horas em que o sol brilha. E eu chamo a isso modo de viver segundo os princípios do relógio de sol. Se você quer fazer de seu lar um Seichonoye, aqui abre um parêntese, tá? Seichonoye, traduzindo ao pé da letra, significa lar do progredir infinito. Então eu já vou ler desta forma. Se você quer fazer de seu lar um lar do progredir infinito, faça o possível para registrar apenas as horas radiantes, ou seja, lembre-se e fale somente de momentos alegres e felizes. Use o poder criador da palavra para expressar a alegria. Eis o segredo da felicidade. Aí, gente, é interessante quando a gente lê esse tipo de coisa, porque o que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo para nós é que na nossa vida cotidiana vão continuar acontecendo coisas alegres e coisas não tão alegres assim, coisas bonitas e coisas não tão bonitas assim, né? Momentos de facilidade, momentos de dificuldade. Mas o que ele está dizendo para nós é que, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, nós precisamos treinar a nossa mente para que ela aprenda a focar naquilo que é positivo, naquilo que é maravilhoso, naquilo que é luminoso. Bom, talvez alguém possa pensar assim: mas então significa que eu vou atingir tudo de cor-de-rosa e mesmo estando tudo ruim eu vou dizer que tá tudo bem? Não, não é isso. Não é viver como uma pessoa alienada. Significa treinar a sua mente para entender que neste colorido da vida, que tem todos os tons, todas as cores diferentes, existem também pontos cor-de-rosa, já que o cor-de-rosa é entendido como ponto de alegria, ou ponto de paixão, ponto de encantamento, que mesmo nesse colorido da vida cotidiana, existem pontos cor-de-rosa dentro dessas outras colorações. É isso que o Sagrado Mestre está explicando para nós, tá? E por que é tão importante nós termos essa forma, essa conduta na vida cotidiana? Porque uma das coisas importantes que a gente aprende na Seichonoye é que tudo que vai se concretizando na nossa vida cotidiana está obedecendo um determinado padrão que é mantido pela nossa mente. Em outras palavras, aquilo que nós desenhamos na nossa mente, mais dia menos dia, acaba se concretizando. Por isso, nós devemos manter na nossa mente bons pensamentos, bons sentimentos, para que se concretizem cada vez mais na nossa vida cotidiana situações de bons pensamentos e bons sentimentos.
O mundo em que nós vivemos nada mais é do que espelho daquilo que vai na nossa própria alma. Então, o que nós precisamos fazer é que a nossa alma tenha um encantamento para que esse encantamento apareça ao nosso redor. Existem pessoas que pensam, não, primeiro precisa tudo ficar bem para que eu fique bem. Mas nós na Seitanoye entendemos que nós é que precisamos trabalhar no nosso interior para enxergar com contentamento, com alegria, com encantamento a nossa vida no exterior, tá? Bom, nós então podemos treinar a nossa mente para isso, tá? E por que é tão importante treinar? Bom, vocês já viram pessoas que treinam, por exemplo, levantamento de peso, né? Existem pessoas que fazem o levantamento de peso para esculpir o corpo. Mas, independente de querer esculpir o corpo ou não, quando nós treinamos, por exemplo, os nossos braços ou as nossas pernas para aguentar o levantamento de peso, os nossos braços ou as nossas pernas acabam se tornando mais fortes, não é verdade? Mais resistentes, ou seja, quando tem que aguentar algum peso, não sofre tanto quanto aquele que não tem os músculos trabalhados, não é verdade? A nossa mente funciona da mesma forma. Quando nós treinamos a nossa mente para uma determinada situação, ela se torna muito mais desenvolta para lidar com aquela situação, tá? E aí, eu vou utilizar aqui um outro livro que também está disponível na nossa livraria virtual, que é o volume 4 da coleção A Verdade. A coleção A Verdade, a outra coleção, essa coleção aqui, ó, amarelinha, é A Verdade da Vida. Essa que é colorida, que cada capa tem uma foto diferente, é a coleção A Verdade, tá? E esse volume 4, cada volume também da Verdade trata de um determinado assunto. Esse do volume 4 é o volume Jovens. E aqui na página 144, o Sagrado Mestre, é o capítulo que se chama Caminho para a Felicidade. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte: alegramo-nos porque a nossa mente sente alegria e sofremos porque a nossa mente está sofrendo. Apesar de a realidade não se modificar em nada, alegramo-nos ou entristecemos-nos de acordo com aquilo que nós pensamos, ou seja, na verdade, de acordo com aquilo que vai na nossa mente, tá? O que o Sagrado Mestre está querendo dizer aqui? É que dependendo do foco que a nossa mente tem, uma mesma situação pode ser vista como algo realmente maravilhoso ou pode ser visto como algo horroroso. Bom, você aí que está nos assistindo agora, você já se apaixonou alguma vez na vida? Quando a gente se apaixona, eu espero que sim, tá? Estou torcendo para que você já tenha se apaixonado por alguém. Quando a gente se apaixona, mesmo que seja na adolescência ou na vida adulta, não importa. Quando a gente se apaixona por algo ou quando a gente se apaixona por alguém, a vida ela se torna mais atraente, né? Mesmo que seja um novo curso, uma casa nova onde você foi morar, uma cidade que você está visitando, não importa. Quando você tem a mente com esse encantamento, tudo que vai acontecendo dentro desse estado de alma, desse estado mental de contentamento, de alegria, de encantamento, acaba ficando um pouco encantado também. Então, por exemplo, quando a gente está apaixonado, né? A gente pensa que tudo tem uma solução na vida, não é verdade? Né? Quem já amou alguém ou quem ama alguém sabe que é assim. Quando a gente está muito encantado, muito apaixonado, alguém fala assim, mas o fulano tem tal defeito, você está apaixonado pelo fulano. Mas esse defeito é que deixa ele ainda mais encantador, não é assim? Por quê? Porque essa pessoa ficou boba de repente? Não. É porque a mente está num nível de encantamento que aquele problema ou aquele defeito, aquela falha de caráter, acaba se tornando muito pequena perto do nível de encantamento que existe, tá? Ao passo que você, por exemplo, já ficou chateado com alguém, já brigou com alguém, quando você tá chateado, quando você tá injuriado, quando você tá bravo com alguma coisa, mesmo que aconteça alguma coisa maravilhosa, você fica meio ressabiado. Isso tá bom, mas, né? Ou então, quando você fica bravo, com raiva de alguém, mesmo que essa pessoa chegue para você e diga, oi, bom dia, tudo bem? Você não recebe aquele bom dia da mesma forma. Você vira para quem tá do seu lado ou mesmo pensa consigo mesmo,
Nossa, que ironia! É muito cínico vir dar esse bom dia para mim. Na verdade, foi um bom dia, como a pessoa sempre te deu com todos os outros dias que você aceitou normalmente, mas como a mente não tá com aquele encantamento, não tá de bom humor, não tá de bem com aquela pessoa, interpreta aquele bom dia de um jeito diferente. Ah, Daniela, mas aí, né, relacionamentos, né? Gente, isso funciona com tudo, tá? Por exemplo, banho. Eu espero que você tome banho todo santo dia, tá? Aqui no Brasil nós temos essa cultura muito forte de tomar banho todo santo dia. Tem pessoas que tomam mais de um banho por dia. Eu, por exemplo, gosto de tomar 2 banhos. Um pela manhã e outro à noite, né? Pode ser só uma ducha, mas tem que ter um de manhã e tem que ter outro à noite, né? Quando eu tomo banho pela manhã, se você é como eu e você toma banho pela manhã, geralmente as pessoas que tomam banho logo ao acordar, elas sentem o quê? Que o banho deu uma energizada. Nossa, depois que eu tomei banho eu acordei, eu posso enfrentar o mundo que vai dar tudo certo agora. Agora sim eu tô desperto. E geralmente o banho que é tomado um pouquinho antes de dormir, ele tem um efeito contrário, né? A gente toma o banho e aí sente que o corpo está mais relaxado, mais descansado, a temperatura está mais agradável e tudo mais. Olha, posso falar por mim. Eu tomo um banho pela manhã e tomo um banho à noite. Tomo banho no mesmo banheiro. Costumo tomar banho na mesma temperatura. Se o sabonete não acabar, o mesmo sabonete vai ser para os 2 banhos, tanto da manhã quanto da noite. E às vezes pode até acontecer de eu utilizar a mesma toalha nos banhos subsequentes, tá? Mesmo antes de uma lavagem e outra, talvez dê para utilizar novamente a mesma toalha. Por que o banho da manhã me acorda e o banho da noite me relaxa? Sendo todos os componentes ali, mesmo banheiro, mesmo chuveiro, mesma temperatura, mesmo sabonete, mesma toalha, a mesma Daniela tomando banho de manhã e à noite. Porque a predisposição mental é diferente. Eu já entro no banheiro pela manhã pensando que, ou mesmo que conscientemente eu estivesse pensando, ai, que sono, ainda quero voltar para a cama, mas o meu inconsciente e o meu corpo já sabem que aquele é o horário de levantar e que aquele banho é o pontapé inicial para fazer com que qualquer mazela de preguiça vá embora pelo ralo. E da mesma forma, a predisposição do banho da noite diz, agora eu estou me preparando para dormir, eu já vou relaxar. Então, na verdade, o que nos acorda ou o que nos relaxa não é o banho em si, mas a predisposição mental. Entendem, então, a importância de nós treinarmos a nossa mente para a direção daquilo que a gente quer? E aí, gente, aqui ainda no volume 4 da coleção A Verdade, na página 144, o Sagrado Mestre escreve assim, ó: de acordo com o modo como sentimos mentalmente, tornamo-nos felizes ou infelizes. Portanto, seremos felizes se desenharmos apenas a felicidade em nossa mente. Por isso que o Sagrado Mestre, ele escreve aqui no volume 7, que ele falou para nós o quê? Ele disse, olha, se você quer fazer do seu lar um lar do progredir infinito, ou seja, um lar de felicidade plena, faça o possível para registrar apenas as horas radiantes, ou seja, lembre-se e fale somente de momentos alegres e felizes, ou seja, use o poder criador da palavra para expressar a alegria. Gente, tudo sempre dá certo dentro de casa. Ele está falando aqui, está tomando como exemplo o lar, mas isso funciona para o trabalho, para as amizades, para a faculdade, para tudo, tá? Para fechar negócio, para absolutamente tudo. Sempre dá tudo certo dentro da sua casa? Não, gente. Tem dia que pode ter uma infiltração, ou uma pessoa dentro do lar faz alguma coisa que você particularmente não gosta. Nem por isso você precisa fazer desse lar um inferno, né? Você pode continuar, né? Por mais que, vamos supor, né? Você mora com o seu irmão, por exemplo, tá? Você mora com o seu irmão e o seu irmão fez algo que ele sabe que você não gosta, que você detesta, você já falou isso pra ele, ele já sabe disso, mesmo assim ele foi lá e tomou aquela atitude. Por conta disso, vocês vão viver como vivendo no inferno? Não. O fato de você reclamar desse irmão vai fazer com que ele volte atrás, com que aquilo, o tempo volte, né? Com que o relógio gire ao contrário e aquilo não tenha acontecido? Não, não vai acontecer. Então, o que você pode fazer disso? Você pode até conversar com seu irmão e dizer, olha, eu não gostei que você fez,
Você sabe que eu não gosto quando faz tal coisa. Então, por favor, não faça mais. Isso me deixa realmente... me deixa contrariado. Isso realmente não me deixa feliz. Mas, uma vez colocados os pingos nos is, não precisa falar, bom, agora também eu vou dar uma semana de gelo nesse irmão para ele entender que não deveria ter feito. Não, a partir daquele momento, vire a página. E vão retomar a vida feliz que você espera viver dentro daquele lar, tá? Ou seja, mesmo tendo esses coloridos verdes, amarelos, vermelhos, que são cores que talvez você não goste, é descobrir. Lembra o exemplo do cor-de-rosa que a gente deu? É você olhar e falar, não, mas tem pontinhos cor-de-rosas nesse irmão, que é isso que eu vou observar com atenção, tá? É nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, ó. Aí o professor Masaharu Taniguchi, ele diz o seguinte, aqui voltando para o volume 7 da coleção A Verdade da Vida. Ainda na página 42 ele fala assim: por que será que muitas pessoas ficam se lembrando e falando de infelicidade, aborrecimentos, ódio, ciúme, humilhações, etc., com que se deparam? Aí ele já responde, ele mesmo já pergunta, ele mesmo já responde, tá? Ele diz assim, é por desconhecimento da lei mental e do poder criador da palavra. Essas pessoas precisam aprender que manifesta-se tudo aquilo que se pensa e que se fala. Precisam saber que a infelicidade continua existindo somente quando se fica com a mente presa a ela e nela se fala com frequência, tá? O que o professor está querendo dizer aqui para nós? Gente, quando ele fala que tem pessoas que ficam remoendo, né? As raivas, as invejas, os ódios, como é que ele coloca aqui? Infelicidade, aborrecimento, ódio, ciúme, humilhações, etc., com que se deparam. É como se essas pessoas pegassem um óculos de lente verde e observassem e dissessem, o mundo é verde. É verde, tudo é verde, a parede é verde, a porta é verde, você é verde, eu sou verde, o mundo é verde, tá? Ou então, pegasse um outro óculos, né, de lente azul e dissesse, o mundo é azul, a parede é azul, a porta é azul, a mesa é azul, a câmera é azul, tudo é azul, a vida é azul, você é azul, eu sou azul, tudo é azul, tá? E aí, às vezes, o que elas querem dizer para nós é que esse azul eu não gosto, esse verde eu não gosto, o mundo ideal para mim seria um mundo amarelo. E aí, o que o professor está dizendo para nós é, então pegue uma lente de cor amarela e passe a utilizar e falar, olha, isso aqui pode ser amarelo, isso aqui com amarelo fica ainda mais bonito, tá? Mas entendendo que essa lente, esse colorido da mente, está no tipo de foco que a sua mente dá, no tipo de foco que a sua alma tem, né? No tipo de atenção que a sua vida está dando para determinados aspectos. Então, se você deseja ter uma vida mais feliz, você tem que aprender a observar e enxergar a felicidade. Puxa, preletora, mas olha, eu tô vindo de um velório, né? Eu tô escutando essa palestra, mas eu acabei de sair de um velório. Puxa vida, se você estava num velório, é alguém que você amava. Então pense nesse amor que você sentia por essa pessoa. Ah, entendi. Ou então tinha muitas pessoas lá, então pense, nossa, ele não era só amado por mim, essa pessoa era amada por muitas pessoas. Isso é algo muito bom. Isso é mudar o foco da mente, tá? Se você ficar pensando, ele se foi, nunca mais eu vou ver essa pessoa, ó céus, ó vida, ó azar, é essa dor que você vai sentir. Mas se mesmo nesse momento de dor você conseguir entender, puxa, nós conseguimos fazer um velório, as pessoas que o conheciam conseguiram chegar em tempo de velá-lo, de ver o corpo pela última vez. Ou então mesmo que só tivesse você e a sua família, puxa vida, a família estava unida nesse momento, ai como é bom ter uma família. Ou então, não foi ninguém, só tinha você e o corpo do falecido ali. Então é você entender, puxa vida, que bom que eu pude estar lá naquele velório, que bom que eu pude prestar essa última homenagem para essa pessoa, né, velando o corpo dessa pessoa, entendem? Não é fingir que não teve o falecimento, mas é enxergar mesmo nesse momento de dificuldade, puxa, aquele abraço que eu recebi, ou então, nossa, meu chefe me liberou, ai que bom que deu tudo certo de fazer em tal lugar. Isso significa você mudar a lente, tá? E quando a gente muda a lente, a gente começa a viver a mesma situação, mas com um sentimento completamente diferente, tá? Isso é que é o mais importante. E aí, gente,
a gente, com essa forma de pensar, esse reconhecimento feito pela mente, é como se nós fizéssemos uma semeadura. Naquilo que a nossa mente está focado, aquela nova semente que nós estamos semeando naquele momento. Quem vive falando, por exemplo, de aborrecimentos, como o mestre disse, né? Aborrecimento, ciúme, tristeza, humilhações, está semeando novas possibilidades de aborrecimentos, ciúmes, humilhações, infelicidades, etc., ou o que seja. Ao passo que aquele que está falando dos aspectos bons, mesmo dentro de uma dificuldade, está tanto com a sua mente cada vez mais treinada para perceber esses momentos de bem dentro da dificuldade, quanto está fazendo uma semeadura de bem para colher no futuro. Aquilo que nós estamos vivendo hoje foi semeado no passado, e o que nós estamos semeando agora, nós vamos colher no futuro. Então, se nós mudarmos a nossa mente, enxergando aspectos maravilhosos, positivos, evolutivos, mesmo dentro da dificuldade, nós estamos semeando boas sementes que trarão uma boa colheita em breve, tá? Na Bíblia está escrito, né, que a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. Tem também aquela máxima que diz: quem planta vento, colhe tempestade. Então, se nós semearmos luminosidade, nós vamos colher luminosidade. Se nós observarmos aspectos positivos e evolutivos, nós vamos ter uma vida cada vez mais focada em aspectos positivos e evolutivos, tá? E aí o professor, ele fala que nós temos esse livre-arbítrio, nós aqui escolhemos em que a nossa mente vai ficar focada. Ele dá até aqui um exemplo que eu não vou ler, mas eu vou conversar com vocês, que ele fala assim: quando você toma um ônibus, por exemplo, entra gente de tudo quanto é tipo, entra criança, entra idoso, entra uma pessoa bem trajada, entra um maltrapilho, entra um cheiroso, entra um fedido, não importa, entra de tudo naquele ônibus. E você é que pode escolher em que a sua mente vai ficar focada. Eu vou focar olha, aquele passageiro tá embriagado. Meu Deus, tá embriagado. Ué, tem tantos outros que não estão embriagados, por que a sua mente vai ficar focada naquele que está embriagado? Né? Ou então, olha, aquela pessoa parece que está sentindo tanta dor e tem tantos outros que não estão apresentando aspecto de dor, por que a sua mente vai ficar focada na dor? Aí às vezes a pessoa começa a pensar: nossa, que dor será que ele sente? Será que um dia eu vou ter essa dor também? Ai, Deus que me livre, mas olha, eu já tô meio que sentindo mesmo um pouco dessa dor. Porque a mente começa a reconhecer e começa a viver aquele colorido em que ela tá focada, tá? E aí, o professor, ele faz até uma analogia. Ele fala que quando a nossa mente fica retida nos momentos de dificuldade, de tristeza, de aborrecimento, é como se a gente juntasse e guardasse o bagaço. E aí ele fala que bagaço só serve para ser jogado fora. Quando você chupa, por exemplo, uma laranja, né? Você extrai dela o máximo daquele suco, daquele sumo maravilhoso que ela tem, e quando não tem mais sabor nenhum, a casca, por exemplo, você não vai ficar falando: agora que eu já chupei a laranja, eu tenho que ficar segurando esse bagaço pro resto da vida. Ou então, eu só gosto do suco, mas já que eu peguei a laranja, eu vou ter que comer a casca junto com o suco da laranja. Não, aquilo que não serve, você vai jogar fora, né? Ou então, eu vou comer o milho, adoro milho. Eu, por exemplo, adoro milho. Adoro milho, que delícia. Como eu comi o milho, agora eu vou ter que comer a espiga, o sabugo do milho também. Não, o sabugo não é para comer, então não vou comer, entendem? E aí o que o professor fala? Que muitas vezes a gente fica mastigando com a nossa mente esses bagaços, tá? E por que é tão importante nós treinarmos isso? Porque coisas boas estão ao nosso redor o tempo inteiro. E quando a gente não treina a mente para ficar focado nas coisas boas, a gente acaba perdendo a oportunidade de viver essas coisas boas e maravilhosas que estão ao nosso redor. Eu vou encerrar essa primeira parte aqui contando uma história que aconteceu comigo e com a minha mãe. Na verdade, aconteceu com a minha mãe quando nós estávamos numa viagem pelo Japão. Uma vez a Seitiane fez uma caravana para o Japão e minha mãe e eu estávamos nessa caravana. E num determinado ponto da viagem, nós fomos até Kyoto, né? E lá residia então o professor Kamino Kusumoto, hoje já está no mundo espiritual. O professor Kamino Kusumoto, ele escreveu o livro Alegria de Orar pelos Antepassados, Você é Dono de Potencialidade Infinita, que na verdade são
compilações de excertos de textos do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Ele também escreveu o livro Buscando o Amor dos Pais, que é um livro muito marcante para os adeptos da Seiichi Noye. E por isso ele é muito querido, né? Quando fala Caminho no Kusumoto, muitos dos brasileiros que já leram o livro, principalmente Buscando o Amor dos Pais, têm muito carinho por ele. E aí, quando nós estávamos lá na academia, nós estávamos num salão, para vocês entenderem como é que tudo funcionou, tá? Nós estávamos num salão grande da academia, tinha uma pessoa explicando alguma coisa sobre a academia e uma pessoa da nossa caravana estava traduzindo para o restante da caravana. O salão estava bem cheio, nós estávamos em acho que 40, 50 pessoas. E aí o meu chefe, né, o preletor Fernando Marques, que era o coordenador daquela caravana, estava sentado na primeira fila. E eu estava sentada lá na primeira fila do lado de lá, vamos dizer assim. E eu estava sentada do lado de cá, né, do lado esquerdo do salão, bem na lateral, quase no fundo. E minha mãe, que fazia parte da caravana, estava sentada também do lado esquerdo, mas na primeira fila, lá na frente. Minha mãe tem hoje 80 anos de idade e ela tem um probleminha no joelho chamado artrose. Artrose, para quem não sabe, significa que a cartilagem, né, entre os ossos, nas articulações, nós temos uma cartilagem que faz com que um osso consiga escorregar no outro, tá? Para que isso funcione bem. Essa cartilagem, no caso da artrose, já está seca. Então, um osso bate diretamente no outro e isso faz a pessoa sentir muita dor. Durante toda a viagem, minha mãe fazia uso de uma bengala e, naturalmente, né, eu estava sempre ali com o braço disponível para ajudá-la. Principalmente nos momentos de levantar e sentar, primeiro precisa dar uma firmada no joelho para depois fazer o movimento de levantar-se, né, e sair caminhando ou de parar mesmo e sentar-se, tá? E aí, o que aconteceu, gente? Nós estávamos aí nessa atividade, escutando o que estavam explicando para nós e, de repente, acho que foi meu anjo da guarda, falou assim para mim, olha para trás, né? Eu senti vontade de olhar para trás. Quando eu olhei para trás, gente, quem estava no fundo do salão, lá bem atrás, bem longe das cadeiras, numa cadeira de roda, porque ele já estava com uma idade bastante avançada, hoje ele já está no mundo espiritual, né? Se não me engano, faleceu com 100 anos ou um pouquinho mais, né? Era o professor Kusumoto, isso foi em 2018, tá? Quando eu vi o professor Kusumoto, gente, lá no Japão as pessoas têm cultura diferente da nossa, tem hábitos diferentes dos nossos. Então, aqui no Brasil a gente se abraça com muita facilidade, pede selfie e vai grudando e faz mais uma foto, enfim. Mas no Japão o pessoal é muito mais reservado. E aí, a hora que eu vi o professor Kusumoto, 50 brasileiros, todos com celular, todos felizes da vida, eu pensei, Jesus amado, a hora que o pessoal souber que o professor Kusumoto tá aqui, todo mundo vai querer uma selfie com ele. Ninguém mais vai prestar atenção no que o preletor tá falando lá na frente. Já sei. Pensei comigo, vou avisar o preletor Fernando, vou pedir, né, para ver se ele pode pedir para todos nós fazermos uma única foto. Põe o professor uma vez só, já que ele estava na cadeira de rodas, né, para ele também não ficar cansado. A gente bate as fotos, mas todo mundo no coletivo, não cada um querendo fazer uma selfie. Então eu dei toda a volta lá por trás. Gente, dá pra perceber pelo vídeo que eu não sou uma pessoa muito pequenininha, né? Eu sou pequenininha em estatura, só tenho 1,60 m. Mas eu sou meio larguinha, né? E aí eu fui assim, pé ante pé, com o maior cuidado pra ninguém prestar atenção. Fui lá pelo canto, calmamente, me agachei na frente do meu chefe, preletor Fernando, contei o que estava acontecendo e falei pra ele, olha, será que dá pra pedir pra gente tirar de uma vez só todo mundo a foto? Ele falou, claro, vai ser a melhor solução. E eu falei, então tá bom, pensei comigo, ele vai esperar o preletor terminar de falar. Enquanto isso, eu dou toda a volta por trás, não paro na minha cadeira, vou até a cadeira onde está minha mãe e falo para ela, olha mãe, fica atenta, já fica com a bengala na mão, porque a hora que falar em foto, você vai o mais rápido possível para a gente conseguir fazer uma boa foto, para você estar o mais perto que der do professor Kusumoto. Gente, não deu tempo, porque a hora que eu estava voltando feliz da vida, o preletor Fernando imediatamente se levantou, pediu para o intérprete já perguntar para a pessoa já concordou, não sei de que jeito, rapidamente o professor Kusumoto chegou lá na frente, e aí eu ainda estava fazendo a volta, só que vocês sabem como que a gente é, né? Os brasileiros são assim,
empolgados. Na hora que falaram foto, Kusumoto, aqui na frente, essas 3 palavras-chave fizeram com que o pessoal se levantasse e fosse caminhando lá pra frente. Só que eu ainda tava fazendo a volta, né, gente? O salão era grande, eu tava fazendo todo lá por trás para não chamar a atenção, não sabia que o povo ia levantar no meio. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a correr, então, já que o pessoal tava se movimentando, eu comecei a correr e comecei a gritar, Iracema, porque na Seitonesse a gente grita mãe, tem tanta mãe, que é tanta mulher olhando, que eu gritava o nome da minha mãe, Iracema, 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 vai lá pra frente, porque eu ainda tava terminando a volta, né, gente? Se eu tivesse vindo pelo meio, eu já tava mais perto, mas eu tava terminando a volta. E eu falava, Iracema, vai lá pra frente, Iracema, porque ela não me respondia também. E eu falava, Iracema, Iracema, vai, Iracema, vai. Até que alguém começou a falar pra mim, Daniela, deixa sua mãe em paz. Deixa sua mãe curtir. E eu falava, não, minha mãe precisa chegar lá na foto. Leva minha mãe pra foto. Olha, ela precisa chegar lá. Ajuda minha mãe, ajuda. E aí, essa pessoa virou pra mim e falou, Daniela, olha onde tá a sua mãe. Gente, aí eu parei de correr e fui olhar o quadro, né? Aquela imagem. Estavam todos na frente do palco, um monte de gente, o professor Kusumoto bem na frente, eu procurando minha mãe nas laterais primeiro, cadê minha mãe, cadê minha mãe? Minha mãe ali no lugar não tava mais, já tava todo mundo lá de lá. E aí, quando eu olho, gente, minha mãe tava atrás da cadeira de rodas, assim, ó, segurando a cadeira de rodas do professor Kusumoto, ou seja, ela foi a primeira pessoa a chegar lá na foto. Como ela chegou lá na foto? E aí tudo bem, né? Vai logo pra foto, o pessoal falava. Vai, Daniela, vai pra foto que a gente já tá tirando foto. Vai. Eu saí, gente, lá num cantinho. Eu quase que caí da foto, sabe? De todos os celulares, porque a pessoa tirava foto e ia pra foto. O outro que já tava na foto vinha, tirava com o celular dele. Enfim, a gente conseguiu tirar um monte de foto. Eu até ia mostrar aqui, mas o preletor Milton Suga falou que por direitos autorais a gente não pode mostrar. Então quem quiser ver, por favor. Próximo seminário que eu for orientar na academia, pode ir lá e me pedir, porque eu mostro no telão para todo mundo ver, tá? E aí, o que aconteceu então? Só pra gente finalizar. A minha mãe, tiraram lá algumas fotos, e aí eu comecei a sair da imagem, né? E vim pra frente e falava assim, mãe, vem pra cá, deixa a outra pessoa tirar foto aí agora. Ela fazia de conta que nem eu via. Ela fazia... E aí ela posava pro outro celular. E aí ela posava pro outro celular. Posava pro outro. Eu sei que quando a gente foi embora... Os amigos foram tirando sarro. Olha, teve foto que nem o professor Kusumoto apareceu, mas a preletora Iracema tava lá na foto. Gente, por que eu tô contando essa história pra vocês? A minha mãe, ela não fingia que sentia dor. Ela sentia muita dor. Ela sente ainda muita dor nos joelhos. Mas quando eu perguntei pra ela, mãe, como é que a senhora chegou tão rápido lá? Quem te ajudou a chegar lá? Ela falou, eu não sei. Ué, como é que a senhora foi? Não, porque pediram para ir tirar foto e eu pensei, meu Deus, que alegria, foto com o professor Kusumoto, e eu só fui. E, gente, quando minha mãe foi tirar foto, só para vocês saberem, a bengala dela continuou embaixo da cadeira. A minha mãe não se apoiou na bengala. Como ela não pensou, meus joelhos doem, preciso pegar bengala, cadê minha filha para me dar o braço, quem é que vai me ajudar? Ela só ouviu as palavras-chave. Foto, professor Kusumoto na frente. E aí ela saiu correndo e ela se atracou na cadeira do professor Kusumoto e ali ela ficou. Naquele momento, quando eu perguntei, mas a senhora não sentiu dor? Ela falou, eu não sei se eu senti dor, porque eu não fiquei pensando se ia sentir dor. Eu só ouvi que era para tirar foto com o professor Kusumoto, fiquei feliz e fui. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque, na verdade, gente, não deu tempo da minha mãe colocar uma lente de coloração que diz, o meu joelho dói porque eu tenho artrose. Ela não teve esse tempo de pensar nisso, ela não ficou com a mente presa nisso, ela simplesmente foi. Quanto mais a gente treina em observar os aspectos maravilhosos, positivos, evolutivos da vida, ou seja, quanto mais a gente se empenha em registrar apenas a hora em que o sol brilha na nossa vida cotidiana, independente do que esteja acontecendo, independente dos boletos para pagar, independente da dor no joelho, é a hora que realmente a gente consegue pensar um momento único de tirar uma foto importante da nossa vida, que pode ser o quê? Fazer uma fala,
uma declaração de amor, enfrentar uma entrevista de emprego, é simplesmente acreditar que pode fazer e não pensar, mas e se? E se? E para a mente não ficar presa nesse e se, é preciso treinar. Esse músculo de levantar o peso, que a gente não vai fazer com o braço, mas vai fazer com a mente, é um músculo de reconhecer apenas os momentos em que o sol brilha. Para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, se você puder, junte as mãos, feche os olhos e acompanhe a leitura da oração do dia 8 da Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Essa sutra também está disponível na nossa livraria virtual. Se você não puder fechar os olhos, não tem problema. Apenas acompanhe mentalmente a leitura das palavras para manter o domínio sobre a situação e o destino. Conscientizo-me de que tenho o poder de controlar a situação e comandar o meu destino com meus pensamentos. Compreendo que, sendo bons os meus sentimentos, são bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, são boas as minhas palavras. E sendo boas as minhas palavras, o mundo em que habito torna-se um mundo ideal, repleto de bondade. Por isso, não abro a boca para dizer más palavras. Estou atento a cada pensamento meu, a cada palavra minha. Não emito pensamentos agourentos. Não profiro palavras agourentas. Não ouço comentários agourentos. Abandonei por completo o hábito de criticar os outros. Já não existe em mim o hábito de apontar os defeitos alheios. Já não faço comentários pessimistas a respeito de minha própria pessoa, de meus amigos, de minha profissão. Sou o otimismo em pessoa. Sou a esperança em pessoa. Meu coração está repleto de intensa alegria. Proporciono felicidade a todas as pessoas. Abençoo todas as pessoas. Abençoo todas as coisas. Dou coragem a todos. Minhas palavras tornam-se realidade no mundo das formas. Quando desejo a realização de algo, afirmo com convicção, e isso se concretiza infalivelmente. Essas palavras possuem força criadora. Por isso, o que eu desejo não demora a surgir ao meu redor. Agradeço a Deus por me dar esta convicção. Muito obrigado. E assim, nós finalizamos esta mensagem do dia de hoje. Vamos viver com toda a alegria a nossa vida cotidiana como um relógio de sol, registrando apenas as horas em que o sol brilha. Muito obrigada. O maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil será realizado no dia 16 de abril de 2023, quando manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos. Nesta data, teremos a oportunidade de participar presencialmente da 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e, na sequência, da cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que em 2023 será realizada pelo 39º ano seguido. Venha pessoalmente renovar os seus laços de gratidão. Cada alma e família consagrada na festividade passa a receber 5 orações diárias com a leitura das 3 sutras sagradas e dos 2 cantos em louvor, efetuadas por oficiantes nos 365 dias do ano. Caso não possa participar, envie com antecedência seus registros e assista à transmissão virtual ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Para sua comodidade, você tem à disposição algumas opções para efetuar as inscrições. Você pode ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho. Também pode preparar a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp
11 5014 2246. Acessando a página da festividade do Santuário Roso, dentro do portal da Seitonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra mais informações sobre o significado deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do Reino de Deus. Participe! Vá até o santuário presencialmente ou envie os nomes e assista à transmissão da cerimônia principal ao vivo, orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e 39ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 16 de abril de 2023, presencialmente na Academia de Ibiúna, ou ao vivo pelo canal da Seitonoye do Brasil no YouTube a partir das 8h30. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seitonoye Doutrinário. Muito obrigado! Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br, ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!